Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E continua a minha batalha, para a divulgação do meu mais recente livro, O Mundo Gira Até Ficar Giraia, que é um livro de poemas satíricos que eu pretendo lançar pela editora Urutau. O livro foi selecionado, dentre muitos originais, não sei quantos, mas dentre originais foram enviados para a editora Urutau, uma editora independente de São Paulo, no ano passado. A editora Urutau ela tem uma maneira diferente de selecionar os originais que serão publicados pela editora. Ela abre chamada de recebimento para recebimento de originais mensalmente, cada mês 1 ou 2 estados do Brasil. E isso evita que ela entupa a caixa de e-mail de gente de tudo quanto é lugar, e acabam não dando conta, de ler todo aquele material. Foi uma maneira que eu creio que foi inteligente da parte da editora para selecionar bem os seus autores, que serão publicados na editora. Mas, para isso, agora ele foi selecionado. Agora ele vem para uma segunda etapa, que é a benfeitoria. O que é a benfeitoria? Eu vou deixar o link aqui embaixo, para quem puder e quiser também, apoiar o lançamento desse livro, O Mundo Gira Até Ficar Giraia, um livro de poemas satíricos. Meu 7º livro. A benfeitoria é uma espécie de catarse, arrecada o dinheiro dos apoiadores, para que esse livro se torne possível, o lançamento desse livro. Então, é uma pré-venda. Então, assim, as pessoas contribuem para que o livro seja feita pelo menos uma mínima tiragem, para que ele seja possível. Ainda mais nesse tempo de pandemia, onde muitas, vocês sabem, livrarias fecharam, editoras quebraram. Então, algumas editoras estão se mantendo por conta desses apoios, de apoios como esse, por exemplo, da benfeitoria, da pré-venda. Então, nós estamos no 20º, faltam 27 dias para o fim da pré-venda. Então, amigos do canal, quem puder colaborar, apoiar, eu vou ficar muito grato. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado àqueles que já apoiaram, mais esse lançamento, gente. Muito obrigado. Mas hoje eu vou falar aqui deste romance Marcha de Radetzky, do escritor ucraniano Joseph Roth. Creio que é assim que se fala o nome dele. Então, o Marcha de Radetzky, ele é um romance escrito em terceira pessoa, e o estilo dele, o estilo é muito estranho, pelo menos do meu ponto de vista, para livros escritos na língua alemã. Porque geralmente, pelo menos o que eu li até hoje, na prosa alemã, eles têm um estilo filosófico, do romance filosófico, o romance de tese, ou mesmo um romance com uma linguagem mais poética. E este livro não é assim. Esse livro, o Joseph Roth, talvez pelo fato dele ter sido jornalista, ele cobria a guerra, a Primeira Guerra Mundial ele cobriu, ele traz uma linguagem mais objetiva, E a cadência do livro, com poucas digressões, tem digressões, mas poucas digressões, o que não é comum para aquele núcleo de escritores da língua alemã, daqueles países do Império Austro-Húngaro, da época, do início do século XX, que não era comum. Então a linguagem dele lembra mais, por exemplo, o Hemingway, que é um escritor americano, norte-americano, do que o Thomas Mann. Como eu já disse, o Joseph Roth é um escritor ucraniano, de língua alemã,
E durante a ascensão nazista, ele migrou para Paris, onde ele faleceu aos 44 anos de pneumonia em decorrência por conta da abstinência do álcool, né? Enquanto seus livros eram queimados, né, na fogueira na Alemanha de Hitler. O Marshall de Radetzky, ele trata sobre as 3 gerações de uma família, a família Trota. Então vamos colocar assim: o avô, o pai e o filho, né? Vamos colocar assim. Então o patriarca da família, que seria esse avô, ele teve um ato de bravura durante uma batalha, a Batalha de Solferino. O que ele fez? O avô se chamava, deixa eu colar aqui, Josef Trota. Durante a batalha, apareceu o Kaiser, o imperador, né? O imperador aparece na batalha e, vendo que ele poderia ser alvejado por uma bala do inimigo, o Josef Trota pula sobre o Kaiser, derrubando no chão, mas para salvar a sua vida. E acaba sendo alvejado no ombro por essa bala que seria direcionada ao Kaiser. Nisso eles percebem que aquela bala poderia ter atingido o coração do Kaiser. Então, este Josef Trota, que até então era um tenente do exército, ele é condecorado até major. Ele aposenta como major. E depois ele é condecorado após a aposentadoria com um título de nobreza, como barão. Então ele passa de uma família de camponeses para a nobreza. E aí o que acontece? O filho dele, que a gente chamou aqui de pai, o Franz Trota, ele decide não seguir a carreira no exército, ele se torna jurista. Mas também detém o título de nobreza, que é passado hereditariamente, né, de pai para filho. No começo da narrativa, logo no começo da narrativa, nós temos a morte do patriarca, digamos assim, do avô, né? Que é o Josef Trota, o herói de Solferino, o herói da Batalha de Solferino. Só que a sombra desse Josef Trota, do avô, do herói da Batalha de Solferino, perpassa toda a narrativa do romance, como se fosse um fantasma. Ele está por trás da ascensão dessa família, da família Trota, de camponeses para nobres. Então, o pai, que é o Franz Trota, jurista, ele não se torna muito foco narrativo. É seu filho, o Karl Josef, que era um tenente, este sim resolveu seguir os passos do avô e a carreira no exército, ele se torna tenente, né? E também com cargo de nobreza, né? Ele se torna tenente. E ele segue a carreira no exército, mesmo a contragosto. Por quê? Ele tinha um espírito muito mulherengo. E ele gostava de frequentar, por exemplo, cassinos e cabarés, né? Então, assim, ele se sentia melhor com as roupas civis do que com a farda. E isso é um problema, porque ele mantém relações durante o romance com 3 mulheres ao longo do romance. 3 mulheres casadas. A primeira mulher, ela é esposa de um sargento Herr Slama. Então é a Frau Slama. Essa talvez seja a única que eu vou lembrar o nome. E ela acaba morrendo jovem, deixando 2 viúvos, né? O esposo e o amante. Posteriormente, acompanhando uma dama na saída do teatro, uma dama desacompanhada, né? Um ato de cavalheirismo, ele acaba sendo, como é que eu posso dizer? Sendo desafiado a um duelo pelo esposo dessa dama, que é um médico.
Só que no momento do duelo, ele não comparece ao duelo. Ele manda um conde, seu amigo. E durante o duelo, ambos, o conde e esse médico, marido dessa mulher com quem ele acompanhou a saída do teatro, eles sucumbem ao duelo. Os dois morrem. E até então você pensa, talvez ele tenha sido apenas um cavalheiro, acompanhando essa dama. Então ele vai constrangido até a casa dela, para noticiar que ele está sendo transferido de setor do exército, transferido por conta do escândalo. Então ele vai para uma outra cidade, na fronteira, o que hoje chama Ucrânia, né? Mas é na fronteira entre a Rússia e a Áustria. Então ele vai para lá, um local mais isolado, parece uma cidade do interiorana. Ele fica naquele local. E é lá que ele começa a vida dele de jogatina, né? E esbórnia, que é cassino e cabaré. E ele decide então deixar o exército. Mas para isso ele precisa, ele sempre se corresponde com seu pai, né? Por cartas, sempre deixando a par, cartas, não sei se diárias ou semanais ou mensais, ele sempre se corresponde com o pai. E ele acaba dizendo ao pai que ele quer abandonar o exército. O pai reflete bastante, acha que ele tem que tomar o rumo da vida dele, que é ele que decide, né? Que os tempos mudaram. Só que acontece, no momento que ele decide deixar o exército, é quando acontece o assassinato do Francisco Ferdinando, imperador da Áustria, que é o estopim para a Primeira Guerra Mundial e o fim da monarquia. Seria um bom momento de deixar o exército. Então é isso, né, pessoal? Esse livro aqui, ele me lembrou um outro livro. Eu ia falar, até isso, né, pessoal? Até mais. Mas ele me lembrou um outro livro, eu vou pegar aqui para vocês. Esse aqui é um catatal, né? Um romance inacabado de 1.200 páginas. Não concluiu o romance. Que é O Homem Sem Qualidades, do escritor austríaco Robert Musil. Esse livro também retrata o mesmo período, né? O Império Austro-Húngaro. Um Homem Sem Qualidades é um homem, cerca de 30 anos, que ainda está sem saber o que pretende fazer da vida. Mas ele acaba se envolvendo. Ele gosta de matemática, mas gosta de filosofia. Ele não sabe o que quer fazer da vida ainda. Mas ele acaba se envolvendo com um núcleo de pessoas, um príncipe e pessoas do alto escalão do exército, que tratam sobre a política do futuro, né, do futuro do Império Austro-Húngaro. Justamente quando esse futuro se torna nebuloso. Quase é o fim do Império, né? Com o mesmo motivo que acontece na Marcha de Radetzky, que é um romanção também. Esse já num estilo de romance filosófico, né? Uma linguagem mais bem diferente do Marcha de Radetzky. Um romance ensaístico, essa palavra que eu queria, romance ensaístico. Esse é um dos exemplos de romance ensaístico europeu. Então, para falar de um, acabei me lembrando de outro, né, gente? Então é isso, são essas indicações aqui. Ah, e outra coisa, eu estou com uma publicação na revista Ruído Manifesto. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para quem quiser ver. É quinzenal, então por enquanto tem só uma impressão de leitura. Não é uma resenha, não é uma crítica, são impressões de leitura, né? Dos livros que eu vou lendo. Está sendo publicado na revista Ruído Manifesto, que é uma revista digital, né? Muito bem conceituada no meio independente, né? De poetas, escritores independentes.
E a primeira que tem lá é sobre o livro Perifobia, da Lília Guerra. O próximo, fechei com os editores, né, o Hudson Marcelo, fechei com ele, e eu tive o apoio também da Divanise Carbonieri. Fechei de quinzenalmente lançar uma, então o primeiro saiu no dia 15, na verdade saiu dia 16 de manhã, mas fechamos dia 15, e a segunda no último dia do mês. Então eu enviei hoje, e a próxima impressão de leitura vai ser sobre o livro Mayombe, do Pepe Tela, tá, gente? Assim que sair eu deixo o link disponível para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.